Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do VertaCast, o podcast que fala sobre a mente humana, sobre os nossos comportamentos, sentimentos, como a gente lida com as nossas emoções e vários conteúdos que falam do autodesenvolvimento. Eu sou Tami Lopes, especialista em programação neurolinguística e neurosemântica, e estou aqui para compartilhar um pouquinho desse mundo com vocês. Eu sou o Gabriel Lopes, sou especialista em PNL e estamos aqui com a nossa convidada, Tânia Bisker. Você pode falar um pouquinho sobre você? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tânia Bisker, eu sou Master em PNL, formado pela Verta Desenvolvimento. Eu tô com essa dupla aqui desde 2019 e eu tô muito feliz de estar aqui. Além da Verta na minha vida, eu trabalho no Banco Votorantim, eu sou especialista em melhoria contínua. E hoje eu acho que vai ser uma tarde muito gostosa. Muito bom, Tânia, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu acho bem interessante você já até colocar o seu trabalho atual, porque muita gente acredita que a PNL só é importante nos conteúdos de terapia, de coaching, de palestra. E, na verdade, eu sempre coloco isso, a PNL é para a vida, né? Tinha que ter sido ensinado lá na pré-escola, não é mesmo? Com certeza. Hoje eu fico imaginando o quanto de sofrimento a gente pode evitar quando a gente compreende o outro, quando a gente tem essa questão não só de compreender o outro, né? Mas eu acho que o autoconhecimento é o que é o maior valor, assim, é o valor agregado e depois o restante é só consequência. E é o caminho, né? Com Porque certeza. Como a gente pode desejar uma mudança se a gente não se conhece? Eu gosto muito de metáforas, né? Então, é como você querer curar uma dor sem saber o que está acontecendo lá dentro. Exato. Você precisa entender. Não precisa saber de onde veio, mas precisa entender o que está acontecendo para buscar a mudança. E a PNL é justamente isso. É uma forma da gente conseguir se conhecer melhor, não é mesmo? Sim, com certeza. Mas conta pra gente um pouco, Tânia, como é que você veio do banco e de repente agora você é Master em PNL com a gente? Pois bem. Tudo começou lá atrás, né, em 2019, quando eu fui parar num curso de PNL e eu não fazia a menor ideia do que se tratava. E foi uma paixão tão grande, tão avassaladora assim dentro da minha vida, porque eu consegui me conhecer melhor, eu consegui entender por que eu faço as coisas do jeito que eu faço. E, consequentemente, você consegue entender o outro, porque cada um de nós faz como faz por um motivo. E como eu faço é completamente diferente como o outro faz e como você faz. E não existe certo e errado, cada um é cada um. Então, eu fiz esse primeiro curso lá em 2019 e eu vim me aprimorando e vim estudando, até virar Master. Eu tenho muita vontade de dar sequência em todos esses cursos. Primeiro porque virou a minha paixão, assim, a minha grande paixão. E segundo porque o benefício que me traz é tão maravilhoso, é tão sensacional eu poder chegar num lugar e ser eu mesma, sem ter que me encaixar no mundo de ninguém, sem ter que me encaixar... Tem que, né? A gente não tem que nada nessa vida. É um valor surreal para mim. Isso que você falou é interessante, né? Porque o Michael Hall, ele fala muito sobre isso, inclusive tem um curso, né, que chama Autenticidade, que fala o poder que nós temos sobre nós mesmos quando a gente assume a nossa autenticidade, quando a gente não precisa se adaptar aos padrões que o outro coloca pra gente. E assim, para você isso foi uma verdade dentro do curso? Total, demais. E é engraçado porque é uma linha, né? É uma linha de aprendizagem. Quanto mais você vive, mais você percebe. Quanto mais você percebe o outro, mais você se percebe. E com certeza é isso. Eu passo diversas situações, assim, no banco, Natural. Né? E hoje eu vejo que... Eu olho para trás e eu falo, poxa, quanto aprendizado, né? Lá atrás era uma Tânia que tentava se encaixar, uma Tânia que queria agradar todo mundo. Era uma Tânia que queria muito pertencer a um mundo que eu não identificava como meu. E eu tinha muito medo de sair desse padrão comportamental de querer fazer parte de um mundo que não era meu e perder pessoas.
Olha que interessante, Esse é um né? medo muito comum quando a gente encontra mudanças muito radicais na nossa vida, né? Porque a gente tá tanto tempo nesse mesmo meio, com as mesmas pessoas, é o desconfortável confortável, né, que a gente fala. E aí dá essa chacoalhada para mexer, dá um pouco de medo E isso que mesmo. você falou é bem legal, Gabriel, porque juntando com o que a Tânia falou e o Gabriel, quantas vezes a gente nem arrisca a mudança? Esse desconforto, né, desconfortável que o Gabriel falou, tá incomodando muito, mas o medo do desconhecido, o medo principalmente de não pertencer mais, né, de não fazer parte, faz com que a gente se encaixe dentro de uma caixinha que muitas vezes é muito pequenininha, porque não somos nós. Com certeza. Agora me fala uma coisa, você trabalha com melhoria contínua, né? Sim. Dentro da melhoria contínua, eu nunca trabalhei com isso, mas eu entendo que você lida com várias pessoas. Muitas. De setores diferentes, de percepções diferentes. Como é que é isso? Como é que a PNL te ajuda nisso? Facilitou tanto a minha vida. Como especificamente? Me conte. Como é que a PNL, quais bastante. ferramentas que você usou, que você sentiu que fez a diferença lá no dia a dia? O rapport, assim, é o que conta. Sim. Né? Você se colocar ali no lugar do outro. Tem uma questão, assim, por exemplo, da empatia, né? Todo mundo fala de empatia, mas ninguém é muita gente, ok? Mas isso é Generalização, PNL também, viu, generalização. gente? Isso que ela falou, ela mesma falou, generalizou e já saiu da generalização. Parabéns, ponto positivo, obrigada, né? Muito obrigada. As pessoas falam sobre empatia, mas tem um viés tão forte de julgamento por trás da empatia. E a empatia não é isso. É você se colocar no papel do outro, vestir o sapato do outro, mas sem um viés de julgamento. Sim. Né? Então, assim, a grande maioria das empresas, acabo tendo contato com outras empresas, tem essa questão da cultura da empatia. Só que ninguém fala sobre o julgamento. Tá. Sobre o não julgamento. Então, eu penso que quando eu entro, assim, por exemplo, num departamento, e melhoria contínua acaba sendo um tanto quanto ingrato, porque a galera acha que a gente entra naquele departamento para tirar o trabalho deles, ou para falar, olha, o seu trabalho está errado, não é assim que faz, eu tenho um jeito melhor de fazer. Que resistência que É você muita- encontra, Tânia. é Uau, muita eu não imaginava resistência. isso, Eu não. também não. É muita resistência. Então, hoje, quando eu entro num departamento ou numa área para fazer um trabalho de melhoria contínua, a primeira coisa que eu faço é entender exatamente como o outro faz, sem o julgamento se está certo ou errado, porque não existe certo e errado. Existe um contexto para aquele contexto. Muito Uma bom. situação para aquele contexto. Ou seja, você conseguiu desenvolver um nível de compreensão além da compreensão. Sim, com Né? certeza. Isso é empatia verdadeira. É literalmente vestir o sapatinho do outro e perceber a vida conforme o outro percebe. Exatamente. Um Muito outro legal. ponto que a PNL me ajudou demais é a escutativa. Muito importante. Né? Porque quando você tá aqui falando, eu tô lá apresentando alguma coisa ou ouvindo uma dor daquela área em relação a um processo, alguma coisa. E naquele momento a minha cabeça já vai querendo achar resposta para aquilo que ele tá falando, acabou. Você não ouve. Nada. Não é, Gabriel? A gente percebe. falou isso daí em alguns episódios atrás Nada. aí, que é diferente você escutar e você tá esperando o seu turno para falar. É muito diferente. E sabe o que é mais interessante? A PNL me ensinou a perceber isso em mim e a perceber no outro. Olha. Porque existem expressões faciais que você olha para aquela pessoa e fala, ela tá só esperando a outra parar de falar para ela responder. E o que você faz quando você percebe isso? Agora eu fiquei curiosa, Tânia. Usando a PNL, o que você faz? Ai, Tami, eu procuro não interromper, assim, as pessoas. Sim. Sabe? Sim. Algumas pessoas no banco sabem que eu sou master em PNL, que eu gosto muito disso. Quando eu tenho liberdade com a pessoa, às vezes eu começo a dar uns toques, assim, muito sutil, chamo para um café despretensioso. E assim, vou plantando essas sementinhas da PNL em cada mente ali que tá em volta de mim, sabe? E faz todo sentido, porque pensando agora, você cuidar da sua escuta ativa está 100% na sua responsabilidade. Sim. Mas como é que a gente faz para que o outro também ouça de fato o que a gente está falando? E aqui, eu não sei se você já faz isso, acredito que faça de uma forma inconsciente, mas é através da própria empatia.
O próprio desejo de que o outro seja entendido faz com que você se conecte com ele e ele passa a te ouvir. Sim. Porque ele não sente nada de julgamento. Ele sente um interesse verdadeiro em saber o que ele está pensando e sentindo. Quando as pessoas sentem esse interesse e tem que ser verdadeiro, as pessoas se abrem para ouvir o que você tem para dizer. E eu tenho certeza que isso acelerou muitos processos dentro do banco, né? Com certeza. Pela minha experiência, nunca trabalhei em banco, tá? Mas eu imagino aqui, pela minha experiência, o quanto isso facilita o trabalho. Inclusive, assim, não sei se acontece isso com você. Quando a gente fala de melhoria contínua, no geral, nas empresas, isso envolve muitas vezes mais do que um departamento, a interação entre mais do que um. E a tendência dentro das empresas que não têm esse cuidado com o clima, ou que não tem PNL, ou que não cuidam disso, é existir a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é minha, eu empurra. Você passa por isso? Passo. O banco, ele vem passando por um processo de transformação cultural já faz bastante tempo. Mas ainda assim, a melhoria contínua, ela é a vida, da vida, né? Para a vida, da vida, e acontece o tempo todo em qualquer situação. Sim. Então, sim, eu passo por esses perrengues chiques de vez em quando. Perrengues chiques. Adorei. Sim, somos humanos. Somos humanos. Né? Somos, simplesmente, e a gente não está julgando. A gente está trazendo experiências que você vive de verdade no seu dia a dia, porque quem estiver aqui escutando a gente, imagina o quanto isso pode fazer diferença na sua vida. Seja na área de melhoria contínua, ou seja, em qualquer área de liderança, onde você lida com pessoas, onde você convive com pessoas. O quanto a PNL pode ser uma ferramenta incrível para te libertar desses padrões que te amarram. E aí você vai chegar no final do seu dia com a sensação de que, uau, missão cumprida. E não aquela, ai, estou cansado, não aguento mais. Que é o que a gente vê muito. Sim. Né? Sim. Eu não sei se isso faz parte do seu dia a dia, não da Tânia, porque eu sei que a Tânia já se a trabalhou Tânia já muito. bastante. A Tânia é versão 2025 já, Uau. né? E o que é legal, gente, é que a Tânia não para. Ela está sempre buscando. Então, agora ela está na versão 2025. Com certeza, o ano que vem ela vai para a versão 2026, não é mesmo? Com certeza, com certeza. E como é essa sensação de buscar sempre? Ai, Tami. A sensação de buscar sempre é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Uhum. Agora, a sensação de buscar sempre dentro da PNL é muito gratificante. É muito gostoso, sabe? E realmente poder disseminar esse conhecimento. Você solta uma frase aqui, você solta uma frase ali. Algumas pessoas talvez não entendam, mas tem frases, às vezes, que eu solto assim, que a pessoa já fala, opa, ainda mais quem me conhece, né? Opa, quero saber um pouco mais aqui. E aí tem muitos departamentos dentro do banco que tem essa curiosidade genuína, sabe? Sim. Porque é muito produtivo. Você aumenta a produtividade do teu departamento quando você tem, por exemplo, a questão da escutativa, que a gente estava falando há pouco. Se eu estou numa reunião, eu explico. Aí gera um monte de dúvidas de coisas que eu já falei. Aí você já percebe, opa, aqui não está tendo uma escutativa. Você fala de novo. Daí a pouco vem uma outra questão. E não, assim, para mim não tem problema. Eu não tenho o menor problema de explicar 20 vezes a mesma coisa. Mas quando você tem um departamento que entende essa questão do comportamento e consegue filtrar logo de primeira a essência daquela conversa, você ganha produtividade. Porque em vez de eu explicar 20 vezes, às vezes eu explico 2, 3. E aquela reclamação que a gente sempre vê no mundo corporativo, né? Você tem aquela reunião, puxa, essa reunião podia ter sido em 15 minutos. A gente ficou 2 horas falando a mesma coisa. Justamente porque no mesmo não lugar. se ouvem, não se escutam, Exato. né? E é interessante, agora falando isso, Gá, a questão de ser prolixo, né? Sim. A pessoa... E aí eu não sei se é um padrão do pessoal que convive ali comigo ou se é realmente um padrão de quem é prolixo. A pessoa prolixa, ela não se ouve. Então, eu tenho essa sensação, tá? Posso estar errada na minha percepção, mas tipo, ok. Ela precisa... Existe a necessidade dela repetir diversas vezes para ela perceber que ela está se entendendo. Eu tenho uma experiência que muitas vezes é isso, sim, você está super correta, porque nos atendimentos, no próprio curso a gente percebe isso. E tem uma outra versão também. Aquela pessoa tem um histórico de vida que não foi escutado, não foi ouvida quando era criança.
Então, ela tem a sensação de que se ela falar uma única vez, de uma única forma, de novo ela não vai ser, posso até colocar um termo mais pesado, não vai ser respeitada no seu ponto de vista. Sim. Então, ela precisa repetir várias vezes para reforçar, para garantir que, em uma das vezes, pelo menos, a pessoa que está recebendo a mensagem receba de fato. E não percebe o quanto isso, na verdade, só atrapalha a comunicação dela, Sim. né? Porque em vez dela passar a mensagem de uma forma mais precisa, de uma forma mais incisiva, ela só fala, repete, a outra pessoa fica entediada e a mensagem não chega em lugar nenhum. E a outra pessoa desliga, né? Desliga. Desliga. E sabe uma coisa interessante? Antes, na versão antiga da Tânia, eu falava, gente, esse homem já falou isso 200 vezes. Eu não tô aguentando Essa é a versão mais. qual? 2019? 2018? 2000 muito atrás. 2000 muito atrás. E hoje, eu consigo continuar ouvindo com empatia, sem me causar nenhum tipo de sentimento, porque aquilo é daquela pessoa, do contexto daquela pessoa, do que ela aprendeu na vida dela, né? Fazendo isso daí, você percebe que a pessoa consegue se comunicar mais, de forma mais eficiente, quando ela percebe que ela está sendo ouvida de verdade? Gabriel, eu posso te afirmar, eu não sei te responder ao certo essa pergunta, mas eu posso te afirmar que isso me gera um círculo de confiança muito forte. Então, quando a pessoa que está me falando, mesmo que sejam 2, 3, repetitivamente, né? Percebe que eu continuo ouvindo, tendo ali a escutativa e ouvindo com empatia, ela se sente confortável, porque ela sente uma confiança em abrir coisas assim, às vezes um processo ali que está mais, né? Desafiador, não tá tão, mas é bastante interessante até essa questão da confiança a escutativa te proporciona no final, assim. Tá, eu tô pensando aqui, né? Quando a pessoa tá... Porque são situações do dia a dia que a gente talvez não pare para pensar. Mas quando a pessoa tá repetindo, e você pensa que ou ela não tá escutando o que ela tá ouvindo, ou ela pensa que você não está ouvindo, uma pergunta bem objetiva e direta, no sentido, deixa eu entender, o que você está me dizendo é isso, uma recapitulação, mas uma recapitulação uma síntese, né? Para checar com a pessoa se isso traria algum conforto. O que você sente no seu dia a dia? Eu não sei, eu estou perguntando mesmo, né? Eu não vivo dentro de empresas, né? Eu trabalho com pessoas que vêm me buscar, então, para mim é um outro ambiente. Quando eu estou dentro de treinamentos de empresa também. Mas eu não trabalho, então eu acho que o teu papel é um papel muito rico de compartilhar com a gente. Você foi falando e eu fui lembrando de outras situações. E eu vou puxar aqui, eu não sei se eu poderia, mas eu vou puxar especificamente comunicação não violenta. Sim. Comunicação não violenta é uma coisa assim que mudou a minha vida. Sim. De fato, eu tenho esse divisor de águas, assim, de quando eu aprendi para Tânia de antes. Sim. E assim, eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, para falar bem a verdade, tá? Mas... Porque a sua mente te levou para outro... acabei indo lá para comunicação não violenta. Sim. E não sei se... Escutativa. Exato. e é isso, né, gente? Não é porque eu falo, por exemplo, hoje eu me considero uma pessoa que tem uma escutativa comparada à Tânia do passado. Mas, assim, às vezes a mente voa e somos humanos. Gente, eu adorei isso. Eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar. Mesmo que por algum motivo a mente da gente faz conexões e puxa a gente, né? Se acontecer isso, o que você fez, Tami? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Autenticidade. Falar alguma coisa me levou para comunicação não violenta. Então, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Não tem nenhum problema, gente. O outro vai entender. Né? Agora, se você tenta fingir que entendeu e vai para frente, aí é o problema. Exato. Aí é o problema. Não foi combinado, mas foi ótimo. Mas realmente é um problema, porque aquela coisa, né? Inconsciente fala com o inconsciente. Então, se você está sendo desonesto com aquela pessoa, ela vai sentir que tem alguma coisa esquisita na comunicação. E aí não vai conseguir formar aquela ponte de conexão. É isso. E a comunicação não violenta tem muito a ver com a PNL. Porque ela entende que existe uma intenção positiva, uma necessidade para ser atendida por trás daquele comportamento. O comportamento pode ser inadequado, mas o que está por trás disso é positivo, tanto do outro como da gente. Você quer concluir aí? Desculpa te interromper, mas eu não podia deixar de... A minha mente já foi para outro lugar de novo, porque é muito
muito rápida. Quero muito falar sobre autenticidade. Ah, A PNL, quando eu aprendi PNL e eu passei a não ter medo de ser uma pessoa autêntica, e isso não tem nada a ver com falta de educação, com sincericídio, nada. Sincericídio. Eu adoro sincericídio. Não tem nada a ver. Foi tão libertador, Tami. Eu imagino. Mas foi tão libertador, porque eu sempre... eu acho que sempre mesmo, tá? Eu vim de uma família muito tradicional, né? Onde a esposa tinha a obrigação de A, B, C, D, F, G, H, I, J, Não para mais. Não para mais. E o marido, uma obrigação talvez um pouco menor. Então, esse foi uma das caixinhas, assim, que eu sempre tentei me encaixar, né? De ser ali a esposa perfeita, a amiga perfeita, a filha perfeita, a mãe perfeita não, porque eu não tenho filhos. Mas a tia perfeita. A tia perfeita. E quando eu comecei a me autoconhecer muito melhor, através de ferramentas fantásticas da PNL, e aí eu tenho uma gratidão muito grande pela Verta e por vocês, que fizeram parte dessa minha jornada, é libertador. É libertador, sabe? E hoje, assim, hoje eu não sou mais casada, foi muito bom meu casamento enquanto durou, mas assim, acho que a nossa mente acabou indo para caminhos diferentes e tá tudo bem. E com respeito. Com respeito. Tivemos muitos aprendizados, né? Eu falo que eu cheguei onde eu cheguei graças a ele, e ele também chegou onde ele chegou graças a mim. Mas hoje, assim, eu olho pra minha vida e é tão... É diferente, é muito diferente. Eu vivia um relacionamento, e não só no meu casamento, eu vivia um relacionamento com amigos que, de alguma forma, eu procurava me completar. Então, assim, parece que eu tava sempre faltando um pedaço, então eu vou me aproximar do Gabriel, porque ele tem uma coisa que eu não tenho, então ele vai me completar. A Tami vai me completar. E aí, depois de vários aprendizados na vida, e com muito estudo, e com muita força de vontade, porque autoconhecimento tem que ter bastante força de vontade ali, hoje eu não procuro ninguém que me complete. Hoje, se eu tiver que procurar alguém, independente de ser um novo relacionamento ou ser uma amizade, vai ser para somar e transbordar, sabe? Lindo, então, né? O filminho mental que passa na minha cabeça é realmente um copo transbordando, assim, transbordando de amor, de sentimento, não importa o que seja, mas que transborde. Sim, e não que complete. Eu não preciso de ninguém que me complete. E, Tânia, isso que você falou é bem importante, porque transbordar... Eu tenho uma frase que é minha, e eu acho que, para mim, é uma verdade. A gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Eu acho que o que você falou também é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas vão naquele ditado, tem que encontrar minha metade da laranja lá fora. Eu acho que isso daí é uma crença tão limitante pra gente ter, né? Porque nós somos a laranja completa, a gente não precisa da outra metade. Né? O que a gente precisa é que alguém que nos complemente e não alguém que nos complete. E crescer junto e compartilhar. E a gente já falou muito sobre compartilhar, né? O compartilhar é o que traz crescimento. Mas compartilhar, eu só posso compartilhar se eu já estiver inteira. Porque se eu não estiver inteira, eu vou ficar cobrando da outra pessoa, seja um parceiro, seja um amigo, seja pai, mãe, não importa. Eu vou ficar cobrando que o outro me preencha. E o compartilhar não é isso. Eu já tô plena, é o que você falou, eu já tô transbordando. Bate aqui. Eu já estou transbordando. Então o outro vem transbordar junto comigo. Exato. E é uma relação saudável. E as outras relações normalmente são tóxicas, porque elas envolvem cobrança, envolvem expectativa, envolvem decepção. E aí ninguém sai feliz, nenhum dos lados. Exato. E é interessante, né? Porque essa metade da laranja, como o Gabi bem colocou, é cultural. Sim. Em algum momento lá atrás eu aprendi que deveria ser assim. Então, eu ouvi num podcast de vocês, inclusive, falando que, assim, quando a pessoa acha que aquilo é bom, ela, né, é a crença dela, ela não sabe que aquilo pode ser feito diferente. O que ela faz? Ela repassa. Ela repassa para os filhos, ela repassa para os netos. E aí, assim, mãe, amo muito você, viu? Sei que você fez o melhor que você podia. E o melhor... me dá um quentinho aqui no coração. Mas é isso, né? E provavelmente ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, e isso vai passando. E olha que interessante. Olha que interessante isso que você falou da sua mãe, achei incrível.
Porque os valores que a tua mãe te passou, esses ficaram. Os Sim. comportamentos é que você foi atualizando, porque afinal de contas, há um tempo atrás a gente não tinha um telefone discado, hoje a gente fala no celular. Os contextos mudam. Então os comportamentos mudam. Mas os valores que você herdou da sua mãe, do seu pai, estão dentro de você. Sim. Isso é muito além do comportamento. Né? Então, pode fazer assim para a mamãe, porque realmente passou valores incríveis aí, né? Sim. Você só está ajustando o comportamento, a maneira que você escolheu lidar no seu dia a dia com as pessoas, com seus amigos, seja com quem for. Né? Exato. Muito bom isso, muito bom. E aí, já que estamos falando de mamãe, deixa eu fazer um comentário com você. A minha mãe, você conhece minha mãe, você sabe que ela é uma querida. Senhora já, Querida. uma senhora querida, senhora moderninha e querida. E a minha mãe aprende muito com PNL. A minha mãe é uma mulher de 74 anos. Me perdoa, mãe, se eu falei uma a mais. E às vezes eu ouço ela me falando coisas. Filha, o óbvio tem que ser dito. Ai, Ela que fala, linda. Óbvio pra quem? Ela fala. Nossa, Óbvio pra que quem, legal. cara? Para. E ela nem fez curso, ela né? aprendeu. Não, e ela aprendeu com a Tânia, né? A Ela troca. aprende, na verdade, são as trocas que a gente tem no dia a dia, que eu acabo soltando frases que pra ela faz tão sentido que ela internaliza assim, imediatamente. E ela põe em prática. Olha Ela que põe em 10. Tanta gente ouve tantas coisas e deixa simplesmente embora. Ela ouve, pega, processa e fala, uau, quero isso pra mim, e internaliza. Olha que sabedoria linda. E eu trouxe essa pauta pra gente falar um pouco relacionado à idade, porque talvez existam pessoas que têm essa crença limitante. Sim. Tipo, é uma frase horrível, mas é falada por aí, né? Sim. Que cachorro mais velho não aprende truque novo. E isso Muito não é Isso é pelo mentira. contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que só não aprende quem acredita que não pode mais aprender. Exato. Sim. Porque a gente aprende o tempo todo. O tempo todo. Né? Eu tenho os meus padrinhos, né, com 95, 96, e ele sabe mexer no computador, e ele mexe no WhatsApp. Né? Agora tem algumas limitações, mas assim, ele aprendeu. Sim. Então, sempre é possível, basta que a pessoa deseje. Aliás, a mãe da Tânia viajou com a gente, porque nós fomos fazer um curso e ela foi junto, e ela estava aprendendo italiano lá no celular. Olha que demais, gente. Eu lembro disso. Então, assim, nunca pare, gente, nunca pare. A vida é um constante aprendizado. E a PNL ajuda a gente a acelerar os processos porque a gente se conhece. Sim. E sabe qual o caminho que é o mais adequado para o nosso próprio crescimento pessoal. Sim, com certeza. Certo? Certíssimo. Tânia, é isso. Foi uma alegria estar aqui com você. Muito gostoso estar compartilhando com as pessoas e levando para as pessoas que é possível ser feliz, né? A Verta, né? O nome Verta vem de verter. Verter liberdade. Trazer de dentro para fora quem você é. Porque se as pessoas puderem ser autênticas, o mundo vai ser mais autêntico também. Sim. E eu quero te perguntar, você quer deixar um recadinho pro pessoal? Quero. Galerinha, se joga nessa PNL. Autoconhecimento é tudo na vida. Você não... a gente sempre brinca, não é que a gente não passa raiva, mas o momento de raiva que a gente tem acaba sendo mais curto, tudo fica muito menos intenso porque existe um autoconhecimento. Então é isso, eu quero convidar a todos que entrem lá no site da Verta, conheçam esse time é maravilhoso, essa equipe me ajudou demais, e é isso. Vamos juntos aí. Melhorar o mundo, né? Exato, no caminho da evolução de desse mundo. Eu falo, quando a gente faz junto, né? A gente vai mais longe. Muito mais. Né? Inclusive, a gente está aqui nesse espaço, que é o Espaço Mind, que é maravilhoso. Você percebeu desde a hora que nós chegamos, o pessoal que está aqui por trás das câmeras. Tem até um cheirinho gostoso. Eles são cuidadosos, eles são atenciosos, porque eles também têm como valor esse cuidado, esse respeito, né? E valorizam muito a liberdade das pessoas serem elas mesmas. Então, gratidão ao espaço, gratidão a você, né, por estar aqui compartilhando com as pessoas, tomando o seu tempo para levar para as pessoas essa possibilidade. E agradeço ao Gabriel, né, por estar aqui também. Né? Bom, Gratidão. ficamos assim, gente, e até o nosso próximo episódio.